Vamos abrir aí no capítulo 13 do Evangelho de Mateus. Aí no capítulo 13 do Evangelho de Mateus tem uma parábola de Jesus que eu queria compartilhar com os irmãos nesta manhã. Esta parábola de Jesus fala de um senhor que tinha um campo e neste campo ele semeou a boa semente do trigo e à noite veio o inimigo e semeou no meio o joio. E quando os funcionários daquele senhor viram que a lavoura estava cheia de joio, procuraram o senhor e disseram: vamos arrancar o joio. Ele disse: não arranquem não agora, porque pode ser que vocês confundam o joio com o trigo e acabem arrancando o trigo misturado com o joio. Portanto, deixe que cresçam juntos e na ceifa a gente vai identificar claramente quem é trigo e quem é joio. Então colheremos primeiro o joio, lançaremos na fornalha, no fogo. Depois colheremos o trigo e faremos dele o nosso alimento. Assim, esta passagem de Jesus vai nos ajudar a compreender hoje algumas coisas importantes. E ao longo desta passagem nós vamos vendo como foi que Jesus ensinou esta parábola e como foi que ele a interpretou. Ele a interpretou de um modo interessante, colocando aqui para frente, deixa eu pegar aqui para vocês, como é que ele interpretou a parábola do joio. A partir do verso de número 36, coloque aí só para ver como é que Jesus interpretou. Ele contou essa parábola e ele deu a interpretação para ela. Então, despedindo as multidões, foi Jesus para casa e chegando a eles, os seus discípulos disseram: explica-nos a parábola do joio no campo. Então, eles pediram que Jesus explicasse a parábola, né? A parábola foi essa que em linhas gerais eu lhes falei. Agora Jesus vai explicar. Então, e ele respondeu: o que semeia a boa semente é o filho do homem. Então, ele é o que semeia a boa semente. Vamos lá. O campo é o mundo. A boa semente são os filhos do reino, e o joio são os filhos do maligno. O inimigo que semeou é o diabo. A ceifa é a consumação dos séculos, e os ceifeiros são os anjos. Pois assim como o joio é colhido e lançado no fogo, assim será na consumação dos séculos. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, que ajuntarão do seu reino todos os escândalos e os que praticam a iniquidade, e os lançarão na fornalha acesa, e ali haverá choro e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol no reino do seu Pai, e quem tem ouvidos então para ouvir, que ouça a explicação desta parábola. Termina aí. O que nós podemos aprender nesta manhã, nesta parábola de Jesus? As parábolas de Jesus sempre foram ensino. Ele usava uma situação, criava uma história e através disso dava lições. Então a parábola, ela tem múltiplas interpretações, né? Várias interpretações. Ali Jesus estava dando uma compreensão dessa parábola. E eu fiquei pensando assim, você já viu dizer que a vida da pessoa é um mundo? Já ouviu essa expressão? Sua vida é um mundo. Já ouviu falar? Um mundo, do tamanho de um mundo, da amplitude de um mundo, não é? A vida da pessoa é como se fosse um grande campo, onde todos os dias existem semeaduras. Todos os dias cai alguma semente na sua vida. E todos os dias estas sementes estão brotando. E todos os dias estas sementes estão crescendo. Algumas já cresceram bastante. Outras ainda estão germinando. E ainda outras que ali foram lançadas acabaram se perdendo por múltiplas razões. Na parábola do semeador, uma parte da semente que caiu lá na beira do caminho foi comida pelas aves e desapareceu, né? Outra parte caiu num terreno meio pedregoso, outra parte caiu num terreno bom, outra parte produziu muito, outra parte foi sufocada pelos espinhos. Então os terrenos são variados e as sementes também são variadas.
não é só a semente do Evangelho que é plantada na sua vida. Tem outras sementes que também são plantadas. Então, a partir dessa compreensão, eu queria compartilhar com vocês esta manhã. Nossa vida deve ser como uma lavoura abençoada, frutífera, bendita. Nossa vida deve ser como uma lavoura abençoada, frutífera. Então, você acha que a sua vida deve ser como uma lavoura abençoada, frutífera? Você pensa? Então você pode singularizar isso, né? Minha vida deve ser como uma lavoura abençoada e frutífera. Você pode repetir isso no seu coração? Minha vida deve ser como uma lavoura abençoada e frutífera. Então, agora já que vocês se animaram de dar expressão audível a isso, né? Estava falando no coração. Então vamos juntos? Minha vida deve ser como uma lavoura abençoada e frutífera. A Bíblia diz: deleita-te no Senhor e Ele concederá o desejo do teu. Então, se é isso que você deseja, se é isso que você quer, o Senhor pode ouvir o desejo do seu coração e pode estabelecer isso como um propósito, como um projeto na sua vida. A Bíblia diz que a vida do justo é como a luz da aurora, que vai escurecendo, 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 até que perde totalmente o brilho. É isso? Então estou enganado. Como que é o texto? A vida do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando, e brilhando, e brilhando, e brilhando, e brilhando, e brilhando, até ser um dia perfeito. Então, que a nossa vida seja como uma lavoura, cuidada pelo Senhor, que vai sendo frutífera, que vai sendo produtiva e que vai se tornando abençoadora e abençoadora de todos que estiverem ao seu redor e possa usufruir os benefícios da sua frutificação. Então sua vida vai frutificar, para que a sua vida mesma seja frutífera, ela em si mesma tenha vida, seja nutrida, e através da sua vida muitas pessoas vão ser abençoadas. Não é isso que é o desejo do seu coração? Você quer isso? Quer? Quer isso? Então, se é o desejo do seu coração, deleita-te no Senhor, agrada-te do Senhor, e Ele vai fazer isso acontecer na sua vida. Então vamos lá? Você é uma lavoura do Senhor. Você é um terreno fértil, onde o Senhor já plantou a sua semente e vai cultivando a sua semente, vai plantando a sua semente. Mas você também é um terreno para que outras sementes acabem sendo plantadas e podem também ser cultivadas e podem também ser desenvolvidas e podem também frutificar. A Bíblia estava dizendo ali do terreno onde o Senhor plantou o trigo e o inimigo plantou o joio. O terreno era o mesmo. A plantação, a semente era diferente. O que plantava era diferente, mas o terreno era o mesmo. Então cada terreno pode estar sendo abençoado pela sementeira que Deus faz, como ele pode estar sendo prejudicado com a sementeira que o inimigo faz. E estas sementes, elas vão crescendo juntas. E o terreno vai abrigando estas sementes. E no final das contas, o terreno que podia ser 100% trigo, acaba sendo parcialmente trigo e parcialmente joio. Portanto, é uma casa dividida, né? Então a casa dividida não produz a segurança que ela devia produzir. Então isso faz a gente parar e refletir sobre o terreno que representa a nossa vida, sobre a área de plantação que a nossa vida representa, nossa mente, nosso coração, né? Então, primeira coisa é que todo terreno pode ser corrigido. Andando há uns anos atrás, aí lá em Roraima, nas grandes fazendas e naquele imenso território que estava sendo
preparado para a plantação. Hoje, Roraima é um lugar muito bom para o desenvolvimento do agronegócio. Mas no passado era uma terra imensa, sem muito cuidado, né? E agora não, ela está sendo trabalhada. E as máquinas trabalham, os caminhões trabalham, e tem algo especial, eles fazem a correção do solo. E assim não é só em Roraima, em todos os lugares o solo de tempos em tempos precisa ser cultivado, ele precisa ser trabalhado, né? Você limpa o solo, tira as pedras, tira os tocos, tira e organiza a terra e depois corrige com os fertilizantes. Então você corrige o solo. Todo solo pode ser corrigido. Há muitos anos atrás eu tive o privilégio de fazer uma viagem a Israel. Só que eu não fui direto a Israel, eu fui pelo Egito, entrei pelo Cairo, para a capital do Egito, e depois fui atravessando até entrar em Israel. Quando eu entrei no Egito, eu vi uma realidade. Saindo do Cairo, entrei num deserto para atravessar até a primeira cidade de Israel. Era um deserto imenso, um deserto assim tórrido, sem vegetação, um deserto. Quando a gente atravessa a fronteira por lado de Israel, começa a ver um jardim, lavoura, frutos, flores, árvores. O deserto era o mesmo, mas do lado do Egito era um deserto tórrido, abandonado, aparentemente sem vida. Do outro lado era o mesmo deserto, só que trabalhado, só que cuidado, só que recebendo investimento de infraestrutura, de irrigação. Então começamos a ver uma diferença entre um território e o outro território, sendo que o deserto era o mesmo, dividido apenas por uma linha fronteiriça. Assim é a nossa vida. Uma parte da nossa vida pode estar sendo cultivada pelo Senhor de modo muito especial. E outra parte pode estar sendo meio que desértica. Ou pior, pode estar sendo cultivada pelo inimigo. E nós abrigamos dentro de nós esta dualidade, que a Bíblia chama a vida no espírito e a vida na carne. Pode ser esta dualidade existindo dentro de cada um de nós, assim como esta dualidade existia na plantação daquele homem que semeou o trigo, a boa semente, e o inimigo veio sorrateiramente, sutilmente, e semeou o joio. E as duas sementes estavam crescendo, e aquele campo ia sendo marcado pelo bom trigo de um lado e pelo joio de outro lado. Então, pensando nisso, resolvi compartilhar com os irmãos algumas ideias sobre esse texto, como eu estou fazendo. E a primeira delas é: todo terreno pode ser corrigido, todo terreno pode ser preparado, todo terreno pode ser cuidado, de modo a ser receptivo a uma boa semente, a uma boa colheita. Ah, mas o meu coração só pensa coisa ruim, só vem sentimento ruim. Mas sabe o que acontece? Todo terreno pode ser trabalhado. E Deus, nosso bondoso Pai, não está querendo olhar para a nossa vida como uma vida que não tem jeito. Olhar para a nossa vida como uma vida que não tem potencialidade nem possibilidade, como uma vida que fosse marcada para o fracasso e para a derrota. Deus não nos vê dessa maneira. Até porque Deus, antes de nos criar a sua imagem conforme a sua semelhança, já tinha um propósito para nós. E o propósito de Deus era que nós fôssemos utilizados pela sua graça, bondade e misericórdia, como aqueles que iam administrar e gerenciar a sua criação. Portanto, era uma tarefa criativa, inteligente. Então, Deus não olha para nós como pessoas com dificuldades ou com deficiência de realizar algo produtivo, especial e grandioso. Deus olha para nós como quem tem possibilidades de realizar algo especial a partir da semente que Ele planta em nossas vidas, a partir do cuidado que Ele tem com o terreno que a nossa vida representa. Então, muito bem, se cada terreno pode ser corrigido, significa que nós devemos olhar para nós e pensar assim: há dentro de mim, nesse solo que representa a minha vida, algum ponto de melhoria
que eu pudesse implementar. Isso significa viver uma vida de meditação, de reflexão, uma vida que leve em conta uma visão interior. E para isso a Bíblia tem uma ajuda muito grande. A palavra de Deus diz que ela é como uma espada penetrante, que vai até lá no interior da nossa alma e serve para nos ajudar a discernir a qualidade do nosso coração, as intenções do nosso coração, as motivações do nosso coração. Tanto é porque a Bíblia diz assim, olha, o coração é enganoso e é corrupto, mas ao mesmo tempo diz que do coração procedem as saídas da vida. Por isso que Deus fala assim, filho meu, dá-me o teu coração, e os teus olhos observem os meus caminhos, para que tudo te vá bem. Então a Bíblia mesmo diz que o nosso coração pode ter essa dualidade. E é muito importante que a gente olhe para dentro da gente e que a gente faça uma avaliação da sementeira que está frutificando dentro do nosso coração, dentro da nossa mente. Vamos pensar aqui coração como a intimidade das nossas vidas. Então a Bíblia já nos orienta a que nós façamos esta investigação para que a Bíblia mesmo nos ajude a trazer de dentro para fora uma visão sobre nós mesmos, uma visão sobre a nossa realidade, uma visão sobre as nossas motivações, uma visão sobre o que nos leva a agir e a praticar determinadas atitudes ou desenvolver determinados comportamentos no dia a dia. Então, filho meu, dá-me o teu coração, significa que pode ser corrigido, o solo pode ser corrigido, o nosso solo existencial pode ser transformado. Por isso que Jesus disse, dá-me o teu coração, porque eu vou fazer nascer no coração que você colocar nas minhas mãos, uma fonte de águas vivas, como que se soltando de dentro para a eternidade. Então significa que o coração pode ser enganoso e corrupto, como ele também pode ser fonte de uma água viva, fonte de algo poderoso, que nas mãos de Deus vai suprir a necessidade eterna da vida de cada um de nós. E esta água, esta fonte de água, ela não somente alimenta a nossa vida, ela não somente mata a nossa sede, mas a Bíblia diz que ela salta de dentro para nós e vai ser extensiva até a eternidade. Então muita gente será abençoada com esta fonte que nasce de dentro de nós. Mas às vezes a fonte que está nascendo de dentro de nós é a fonte do joio e não a fonte do Espírito. Por isso que muitas vezes você vai ver pessoas que estão derramando de dentro de si coisas contrárias aos princípios santos e puros da palavra de Deus. Por isso que a Bíblia diz, falai entre vós em salmos, hinos e cânticos espirituais, salmodiando e cantando ao Senhor em todo tempo. Porque a Bíblia diz que nós podemos tirar de dentro de nós para fora aquilo que engrandeça o nome do Senhor. Jesus disse assim, Pai, eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me deste a fazer. Então existe algo que Deus espera que a gente produza. Existe algo que Deus espera que a gente faça. E Ele se propõe a realizar isso conosco. Deus é o que opera em nós tanto o querer quanto o realizar. Repita comigo. Deus produz em nós tanto o querer quanto o efetuar. Então, se Deus está disposto a nos dar este apoio, é porque o terreno pode ser corrigido. Então, se temos alguma prática da qual o Espírito Santo não se orgulha, esse terreno pode ser corrigido. Esse terreno pode ser trabalhado pelo próprio Espírito Santo. Porque a Bíblia diz assim, o Espírito de Deus milita contra a nossa carne, e a nossa carne milita contra o Espírito de Deus, para que não façamos aquilo que queremos, mas que venhamos a fazer aquilo que o Espírito do Senhor quer. Assim a obra da carne é subjugada pelo fruto do Espírito. Assim a obra da carne, que é a gritaria, a confusão, né? O desenfrear da vida e assim sucessivamente.
Aí a Bíblia também está dizendo que o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, domínio próprio, temperança, né? Confiança, fé. Essas coisas são antagônicas entre si, porque elas se originam de fontes antagônicas. Então, o fruto do Espírito é plantado pelo Senhor, que planta a boa semente do seu Evangelho, enquanto o fruto da carnalidade é plantado pelo inimigo, que faz com que a vida se torne palco de coisas contrárias ao propósito do Senhor, que é bom, perfeito e agradável. Então, todo o terreno pode ser melhorado. Minha vida pode ser melhorada. Sua vida pode ser melhorada. Mas tem uma condição. É preciso que a gente determine isso no coração e queira isso. Se você não quiser uma transformação de vida, nunca vai acontecer uma transformação de vida para você. A menos que Deus faça com você o mesmo que ele fez com o apóstolo Paulo no caminho de Damasco. O Paulo foi visitado poderosamente pelo Senhor, caiu da sua montaria, ficou cego, passou um tempo muito difícil, e o Senhor disse para ele: Paulo, dura coisa é para você recalcitrar contra os teus próprios aguilhões. É difícil para você dar a volta em torno de si mesmo e reconhecer a dureza do seu coração. É duro. E muitas vezes, como Paulo, é duro para a gente reconhecer a dureza do coração da gente. É duro a gente se quebrantar. É duro a gente colocar o Senhor em primeiro lugar, porque o nosso egoísmo está construído de uma maneira muito poderosa e muito resistente. Por isso que é muito difícil a gente se quebrantar na presença de Deus. É muito difícil a gente se arrepender de algo que a gente não reconhece. Ao contrário, às vezes a gente tem a síndrome da Gabriela, né? Eu nasci assim, eu vou morrer assim, eu sou desse jeito e não tem nada que me mude. Esse coração vai ser como aquele coração que a Bíblia diz: o homem que muitas vezes repreendido endurece o seu coração, a sua cerviz, será quebrantado repentinamente sem que haja cura. Então esse coração, de um modo ou de outro, vai ser quebrado, mas pode ser quebrado com saúde, com cura, ou pode ser quebrado sem cura, sem que haja cura. Então, manda a inteligência que a gente, observando estas coisas, olhe para o terreno, olhe para a semeadura e avalie se não é tempo de fazer uma revisão no que está crescendo no solo do nosso coração. O que está crescendo no solo das nossas mentes, para termos a consciência clara de que o Senhor tem um propósito especial para a nossa vida, e esse propósito é transformar a nossa vida num vaso de bênçãos, transformar a nossa vida num farol que brilha ao longe, transformar a nossa vida numa ponte que possa criar relacionamento com as pessoas, e através desta ponte fazer fluir a bênção que Deus fez nascer em nossa vida, a fonte das águas vivas que Deus faz nascer em nossas vidas, né? O Senhor está semeando puro trigo na sua vida. E o que é o puro trigo na sua vida? É o Evangelho, que é o poder de Deus. É isso que o Senhor está fazendo, colocando na sua vida, na sua experiência pessoal, o conteúdo do reino de Deus, da soberania de Deus, da liderança do Espírito, do entendimento da palavra. Isso é o que Deus está levantando a sua vida para que ela seja abençoada por esse conteúdo. Isso vai frutificar dentro de você. A Bíblia diz que Jesus era como se fosse uma videira, né? E nós fôssemos ramos desta videira. Então esta videira está frutificando se o Pai estiver cuidando dela, trabalhando nela. Então o Senhor, pelo seu Espírito, está trabalhando nas nossas vidas. Ele nos convence do juízo, Ele nos convence do pecado,
Ele nos convence do pecado, do juízo e de que mais? Tem mais um detalhe, da justiça. Então ele nos convence, porque o Espírito Santo tem todo o interesse em nos convencer para nos converter. Quando ele nos convence, nós temos consciência, então ele nos converte. E convertidos ao Senhor, somos abençoados pela sua graça, pelo seu poder transformador. E aí ele nos conduz pelos caminhos da sua vontade. E ele nos abençoa. Então, o Senhor quer semear isso no seu coração. Mas não se iluda. O inimigo também tem uma sementezinha de joio para tentar encontrar espaço no seu coração. Quando Deus criou o homem à sua imagem, conforme a sua semelhança, e disse para ele, olha, vocês vão viver no jardim que eu construí para vocês. Estou dando, e vocês terão total liberdade. Foi nesse sentido que Deus criou o homem à sua imagem, conforme a sua semelhança. O homem tinha total liberdade. Ele só estava limitado a 2 árvores que o Senhor diz, de todo o jardim pode fazer tudo, comer tudo. Mas vocês não podem destas 2 árvores. O que Deus estava falando? Toda vida tem que reconhecer limites. Porque se a gente não conhece limites, a gente viola a vida dos outros. Viola o direito dos outros. Viola o espaço dos outros. Por isso que desde o começo Deus falou, vocês vão saber reconhecer limites. Nós temos que reconhecer limites. Porque quando reconhecemos limites, temos respeito pelo outro. Daí você pode ter uma propriedade privada e as pessoas respeitarão aquilo. Ninguém pode invadir a privacidade do seu lar e fazer o que bem entender lá dentro. Por quê? Porque o seu lar é um lugar especial, é um lugar privativo da sua particularidade. Então, quando Deus ensina que a gente tem que respeitar os limites, Ele já nos prepara para uma vida em sociedade, para uma vida de respeito, para uma vida de cuidado de uns para com os outros, sabendo que eu não posso invadir a vida do outro, invadindo os seus limites, ou desrespeitando a sua individualidade. Que coisa maravilhosa, né? Por isso que a Bíblia é sábia. E ela vai dizendo, mas o que o diabo fez? O que a serpente fez? A serpente chegou para o homem e disse assim, ó, Deus está querendo esse negócio de limite, mas isso aí não tem nada a ver. Ele só está preocupado que vocês vão acabar passando esse limite, aí vocês vão virar como Deus, aí vocês vão poder governar essa terra, não vai depender de Deus, não vai depender de ninguém. Olha a bagunça que aconteceu, porque o homem se sentiu atraído pela voz do inimigo e deixou-se plantar pela semente maligna, então transformou o seu coração de obediente aos limites de Deus para desobediente aos limites de Deus e deixou-se seduzir pela serpente. E aí o que aconteceu? Aconteceu deles fazerem o que a serpente lhes seduzia a fazer, distanciaram-se do que Deus lhes havia mandado fazer e então inverteram toda a ordem da criação. O homem que deveria ser um instrumento de Deus para gerenciar todas as coisas, passou a ser um instrumento satânico para buscar a gerenciação do seu ego, dos seus desejos, dos seus prazeres, e não sabia que por conta disso estava invertendo a ordem divina. E por isso que o mundo jaz no maligno, porque o maligno assumiu o controle no momento em que mudou a mentalidade daquele casal, e a partir da mentalidade daquele casal fez a desobediência acontecer, no cenário em que Deus queria a disciplina e a ordem. Isso é importante a gente entender, porque muitas vezes, por conta da nossa ignorância espiritual, o inimigo vai plantando sementes de discórdia no nosso meio, vai plantando sementes de desavença, vai plantando sementes de fofoca, vai plantando sementes disso, sementes daquilo. Quando nós nos damos conta, os limites de Deus foram esquecidos e nós estamos vivendo da carnalidade humana. E isso vai destruindo a construção divina e vai construindo uma lavoura totalmente divorciada do propósito de Deus. Então, nossa vida é uma lavoura. Temos que cuidar que essa lavoura produza o trigo bom, plantado pela palavra de Deus, pelo Espírito Santo, para que nós possamos frutificar aquilo
que é o propósito de Deus, abençoando as nossas vidas e abençoando as vidas através das quais nós podemos fazer o reino de Deus avançar, abençoar, né? Então, todo o terreno pode ser revisado. E o trigo é a semente do Senhor. Então pense que nenhum outro semeador, com nenhuma outra semente, deve ocupar o espaço da sua mente, do seu coração. E se acontecer de ocupar, você tem a chance de fazer o que a Bíblia ensina: expulse o demônio da sua vida. Com toda a autoridade. Expulse o demônio da sua vida. Expulse o diabo da sua vida. Que ele vá embora com a semente dele e com tudo que lhe pertence. Por quê? Porque você vai entronizar na sua vida o Senhor do Evangelho, a palavra do Evangelho e aquilo que é a bênção prometida pelo Evangelho. Então é importante, às vezes nós queremos expulsar o demônio da vida dos outros, mas às vezes ele está tão presente na nossa vida e tão sutilmente transformado em anjo de luz que a gente não enxerga. E a gente até é capaz de adorá-lo como anjo de luz. E ele engana, se possível, os escolhidos. Por isso que nós precisamos de um dom especial, que é o dom de discernimento dos espíritos, para saber se o espírito que está plantando em nossa vida é o espírito que procede de Deus, ou se o espírito que está plantando procede do maligno. Que a serpente não decida por nós, que a serpente não nos engane, que a serpente não nos desvie dos caminhos do Senhor, que a serpente não decida por nós, não escolha por nós, não motive a nossa vida a fazer a escolha errada, mas que o Espírito do Senhor, que milita contra a nossa carne, saia vencedor. Por isso que Paulo disse aos seus ouvintes: não vos pude falar como a espirituais, mas tive que vos falar como a carnais, porque ainda sois meninos infantis, e não tendes a possibilidade de alimentar-vos com alimento sólido. Então é nesse momento de infantilidade que o diabo vai fazer o convencimento da sua vida, da minha vida, da nossa vida. Quando tivermos robustos espiritualmente, fortes espiritualmente, sabendo discernir as astutas ciladas do demônio, então nós teremos condições de rejeitá-lo. Quando ele tentou Jesus das maneiras mais sutis. Jesus estava 40 dias sem comer. Ele disse assim: se tu és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Olha que coisa maravilhosa, com o poder que o Senhor tem, não precisa passar fome, transforma essas pedras em pães. Aí Jesus, que tinha robustez espiritual, sabia sua identidade, sabia o que veio fazer na terra, sabia a serviço de quem ele estava, então ele disse: não, só o Senhor teu Deus adorarás, só a ele prestarás o culto. Eu vou me alimentar de toda palavra que sai da boca do Senhor. É do pão vivo que desce do céu. Aí o diabo falou com ele assim: ó, sobe lá no pináculo do templo e faz um ato circense, joga-te de lá e fala com os teus anjos para te apararem. Aí você vai demonstrar que você é angelical, forte, poderoso. Aí Jesus falou: não vim aqui para isso, não vim aqui para um circo. Eu vim aqui para transformar vidas que se perderam por causa da tua enganação, Satanás. Eu vim aqui para preparar homens e mulheres para serem segundo o coração do Pai. Foi para isso que eu vim, não foi para pular do pináculo do templo. E assim ele falou: olha, eu vou te dar os reinos deste mundo. Você vai ser o Senhor do mundo, só tem que fazer uma coisinha simples, você tem que me adorar. Você tem que me reconhecer como seu líder. E aí, todas as coisas do mundo vão ser suas. Aí Jesus falou: você está enganado desde o início. Do Senhor é a terra, a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Você não tem nada para me oferecer, só tem o engano para me oferecer. Só tem a mentira para me oferecer. Por isso que você vai ser chamado pai da mentira, pai do engano. Porque você não tem nada excepcional para me oferecer. Eu recebo a boa semente do trigo divino
procedente das mãos de Deus. Esta é a sabedoria da Bíblia, de você fazer suas escolhas liderado pelo Espírito do Senhor, pela palavra do Senhor, pela convivência com o Senhor, pelo discernimento do Espírito que o Senhor lhe dá, para que você entenda que a sua vida é para ser uma vida abençoada e abençoadora. A boa semente precisa ser aplicada à vida. A boa semente, né, ela é plantada, a gente precisa testar isso na vida. Eu vou encerrar aqui agora, porque nós vamos ter a celebração da ceia, né, já é 11h15, né, está quase na hora mesmo para celebrarmos a ceia do Senhor. Mas tem uma passagem na Bíblia, que é a passagem do semeador. Ele saiu a semear. Uma parte caiu na beira do caminho, outra parte caiu no pedregal, outra parte caiu entre os espinhos e outra parte caiu na terra boa. Eu quero separar a parte que caiu no meio dos espinhos. Essa parte que caiu no meio dos espinhos, a terra era boa. E a semente, diz a Bíblia, que ela nasceu, ela brotou e cresceu rápido, a semente que o semeador estava semeando. Cresceu rápido, a semente é a palavra de Deus, cresceu. Mas aconteceu um fato curioso, ela teve que competir com outras sementes que cresceram igualmente. Aí cresceram a semente dos espinhos. E os espinhos cresceram tão rapidamente, tão fortemente, que eles sufocaram a semente do evangelho, do semeador. Então, quando elas sufocaram, a semente ficou infrutífera. A semente do evangelho ficou infrutífera, porque foi sufocada pelos espinhos. Aí os discípulos perguntam, mas o que essa parábola quer dizer? Aí Jesus diz assim, a semente do evangelho, o conteúdo do evangelho, foi que o semeador semeou. E os espinhos são duas coisas. Ele diz assim, o primeiro, os espinhos são os cuidados desta vida. Segundo, os espinhos são as seduções das riquezas. Então não tem nada de errado você querer ser rico. Não é uma coisa tranquila, você pode querer, não tem nada de errado. Não tem nada de você ter a sua agenda cheia com tantas coisas para fazer. Você acorda de manhã, os cuidados dessa vida podem dominar completamente a sua agenda. E pode não ter nenhum pecado nisso aí. Mas só que estas coisas foram tão importantes para você, que a palavra de Deus foi sufocada por esta correria da vida, por estas seduções das riquezas, por esse desenfreio do consumo, por uma série de coisas, sufocaram, e a palavra ficou infrutífera. Então, no nosso coração, no reino da nossa vida, a palavra pode estar sendo infrutífera por causa dos cuidados desta vida, que não sobra tempo para a palavra, não sobra tempo para reflexão, não sobra tempo para oração, não sobra tempo para meditação, afinal não sobra tempo para cultivar a amizade com o Senhor, não sobra tempo. Pode ser que a sedução das riquezas esteja ocupando tanto o nosso coração e nossa mente, que isso virou-se no nosso propósito principal. Ao invés de nos organizarmos tendo o propósito de Deus como uma prioridade, porque a Bíblia diz, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão. Então Deus não tem problema nenhum em acrescentar para nossas vidas todas as demais coisas, inclusive a riqueza, mas Ele quer que isso esteja na ordem certa. Primeiro o reino de Deus, a soberania do Senhor, primeira liderança do Senhor, primeira autoridade do Senhor. É igual lá em Gênesis, limites, primeiro esse limite, Deus está acima e além de todas as circunstâncias. Então todas as demais coisas serão acrescentadas. Deus não tem problema nenhum de abençoar você com toda sorte de bênçãos nos lugares celestiais em Cristo Jesus, não tem problema nenhum. O problema é quando você quer fazer isso por si mesmo, excluindo Deus. Aprenda que para você ser plenamente feliz, Deus tem que estar no controle. E você tem que estar consciente de que Ele tem bênçãos grandiosas para você. Sabe, nós podemos mandar missionários para todos os lugares do mundo?
Sim ou não? Mas nós vamos precisar de quê? De La Plata. Sem ela a gente não vai conseguir. Então quem que nos vai dar? É o diabo para fazer essa obra? É Deus. Nós podemos fazer grandes coisas para o reino. E vamos precisar de dinheiro. E esse dinheiro virá de quem? Do Senhor da prata e do ouro e da prata. De todos os insondáveis tesouros do Senhor. É do cofre do Senhor que vem a bênção que vai engrandecer o nome dele. Não é do nosso ego, não é da nossa carne, não é do diabo. A bênção do Senhor engrandece e não traz dor alguma. Então temos que aprender qual é a fonte da nossa vitória. Não é a força do nosso braço. Uns confiam em cavalos, outros confiam em carros, outros fazem menção. Nós faremos menção do nome do Senhor. É diferente, gente. É diferente. O Evangelho é o poder de Deus para a realização de tudo que Deus quer realizar na sua vida e na minha vida. Paulo disse, eu não me envergonho do Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus. E esse Evangelho nos foi dado como uma boa notícia. E você pode fazer um exercício agora e escolher que você quer dentro de você a boa semente do Evangelho, para que a sua vida seja uma lavoura frutífera do bom trigo de Deus, sabendo que qualquer plantação de joio deve ser imediatamente identificada, arrancada e fazer o que Jesus disse que ia fazer. Joga na fogueira e queime essa desgraçada dessa semente. E deixe que o Senhor abençoe a sua vida. Trigo bom, da melhor qualidade, para alimentar a sua vida, a sua família e todos os que estiverem ao redor da sua vida. Vida de abundância. Vida que não é vida negativa, mas vida positiva, construtiva, edificante. Vida próspera, que faz que o reino de Deus prospere. A Bíblia diz que o Salmo primeiro diz que o bom homem, segundo o coração de Deus, diz a Bíblia que ele é como uma árvore plantada junto aos ribeiros das águas, que na estação própria frutifica, e tudo quanto ele fizer, prosperará. Assim é o homem de Deus, a mulher de Deus. Faça de acordo com o propósito e o ensino da palavra de Deus, e colha os frutos benditos da semeadura que o Senhor está fazendo na sua vida. Trigo bom, longe do joio. Não deixe o joio encontrar espaço na sua vida. Que a serpente nunca decida por nós e nunca nos influencie, levando-nos para longe dos propósitos de Deus. Deus é, de fato, a nossa principal escolha e a nossa principal lealdade e a nossa principal fidelidade. Que o Senhor nos abençoe hoje e sempre. Amém?